Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Bom, o tema do vídeo de hoje é religiosidade na terceira idade. Para tratar desse tema, eu vou contar para vocês, assim, rapidamente, alguns flashes que eu tenho da história da Dona Maria. Dona Maria, falecida, era mãe do marido da minha irmã. Ela se separou dele e hoje ele é meu ex-cunhado. Mas, assim, na época em que eu era criança, adolescente, jovem adulta, as festas de Natal eram sempre na casa da Dona Maria, ou na casa de algum dos filhos. Mas, assim, ela era uma matriarca. Aí, em um dado momento dessa festa de Natal, a Dona Maria pedia para a gente dar as mãos e rezar o Pai Nosso. Ela era uma pessoa muito católica. E a minha mãe, que também já é falecida, foi católica assim durante um bom tempo, até que ela perdeu o filho dela. Eu tive um irmão que faleceu quando criança, e a partir de então a minha mãe não acreditava mais em Deus. Então, nessas festas de Natal, quando a Dona Maria começava a rezar, a minha mãe tirava sarro, falava, lá vem ela com essa bobeira, tal. Então, a gente tinha, assim, aquela festa de família, sempre com essa tensão. E isso não sai da minha cabeça, tá? Então, vamos lá agora para essa temática da religião, que é bastante complicada, viu? E eu fiz um PowerPoint aqui para vocês, baseado numa palestra que eu fiz para um curso que eu dei na Unifesp de Diadema sobre religiosidade. Então, eu fui assim a responsável por fazer o fechamento desse curso, e nesse curso eram apresentadas várias religiões pelos seus representantes. Então, tinha um padre falando do catolicismo, tinha um pastor falando da igreja protestante, tinha alguém da Umbanda. Então, vamos lá. Então, o meu PowerPoint tem, assim, algumas passagens dessa palestra que eu fiz na Unifesp. Então, as partes aqui desta minha fala com vocês, a primeira são as seguintes. A primeira parte fala da importância da religiosidade. Em seguida, nós vamos falar de quais religiões. Depois, ser ateu ou ateia e agnóstico ou agnóstica. Falar um pouquinho do ecumenismo e da questão da liberdade religiosa, né? Do Estado laico ou religioso também. Vamos lá. Então, assim, é indiscutível, todas as pesquisas apontam para a importância da religiosidade como um amparo no processo de envelhecimento. As pesquisas indicam que, de um modo geral, a pessoa religiosa, nessa prática e nessa crença, ela tem respostas positivas na sua saúde física e mental, reduzindo níveis de depressão e angústia, tendo uma melhor capacidade para enfrentar as doenças, o luto, o abandono e o isolamento, que muitas vezes são recorrentes entre os idosos. Além disso, o que as pesquisas mostram é que a religião e as suas práticas são uma fonte de sociabilização. Então, assim, a pessoa tem o ritual dela para ir, ali ela faz seus amigos, tem festas para organizar, tem dia disso, dia daquilo, né? Então, a religiosidade traz esse benefício de promover a vida social. Além disso, a gente sabe muito bem, as pesquisas também indicam, que com o passar do tempo, o idoso ele pode ser reduzido no que diz respeito à sua identidade social. Então, assim, enquanto jovem, ele ou ela era mãe, pai, professor, professora, era síndico, era isso, era aquilo, era católico, ia à missa, ele tinha, assim, vários papéis sociais. Com o passar do tempo, sobretudo quando ele sai do mercado de trabalho, ele pode ter a sua identidade social reduzida e se tornar apenas um velho, especialmente aos olhos dos outros, e que acaba tendo essa conexão que o outro pensa de mim, o que eu acho de mim mesma, e eu também acabo reduzindo a minha identidade. Eu sou um velho.
ou uma velha. E quando tem a religião na parada, essa pessoa diz: eu sou católico, eu pertenço a essa comunidade, eu sou um bandista, eu vou a tal lugar, tem tal festa para eu participar. Então, assim, a religiosidade colabora na construção da identidade social do idoso. Um outro benefício da religiosidade é que o idoso entra em contato com várias gerações de pessoas. Então, tem as crianças, tem os jovens, tem os adultos, ele não fica só focado naquele grupo etário dele. E, finalmente, como eu já falei das festas, mas também tem as atividades comunitárias, né? Muitas igrejas, assim, centros de umbanda, várias instituições se engajam com a comunidade, promovem cursos de alfabetização, fazer roupa para os mais pobres, coletar alimentos. Então, assim, além da questão do social, tem essa questão do comunitário que vem junto com a religiosidade. Então, as pesquisas, de um modo geral, indicam que ter uma religião quando se é mais velho, e aí também a gente poderia falar para as outras idades, mas vamos nos ater aqui ao pessoal de 50 anos e mais, é um aspecto muito positivo. Entretanto, a gente sabe muito bem que depois do advento da ciência, lá, final do século XIX, a religião começa por perder poder como referência de mundo e a ciência ganha espaço. E a ciência não acredita em Deus, a ciência não acredita em milagres, a ciência não acredita em dogmas, a ciência acredita no conhecimento produzido pela pesquisa, que pode ser testado, que pode ser feito replicado, feito uma outra vez para ver se aquilo é aquilo mesmo, e que pode ser superado. Então, assim, a religião parece que virou uma oposição à ciência. Só que essa discussão é muito mais complexa do que parece ser. Quem conhece um pouquinho a estrutura da universidade, das universidades no mundo, sabe muito bem que ela tem uma estrutura hierárquica assim muito forte, como tem a estrutura das religiões. Então, tem aquele que manda, aquele que obedece. Tem aqueles que não podem realmente falar numa universidade, ele tem que obedecer, sobretudo aqueles que dão as verbas para as pesquisas. Então, se você pensar, por exemplo, que as indústrias farmacêuticas fornecem verba para as pesquisas, depois você começa aí a discutir até que ponto que o conhecimento produzido pela ciência é uma verdade, tá? Porque quem está pagando aquela pesquisa depois faz lucros em cima daquilo que foi produzido. Então, assim, a discussão é muito mais profunda e, do meu ponto de vista, acreditar em Deus e conhecer a ciência não são situações antagônicas. É possível vivenciar isso numa mesma pessoa, tá certo? Só que aí a discussão é muito outra. Só que eu estou sabendo que quando a gente fala de religião, a gente está mexendo num vespeiro, sobretudo no que toca à questão da ciência, como aquela que substitui os valores para a constituição de uma sociedade. Mas voltando aqui para as religiões, de quais religiões nós estamos falando? Tem tantas, né? Então, essa professora aqui, Cecília Sintra Cavaleiro de Macedo, né, nesse curso do qual eu falei para vocês que eu fiz essa palestra de encerramento, a professora Cecília, ela apresentou para a gente as religiões do mundo, assim, de um modo geral, né? E ela apresentou aqui essa tabela que eu divido com vocês, onde ela fala do berço geográfico das grandes religiões, né? Extremo Oriente, que originou, onde se originou o shintoísmo, confucionismo, taoísmo, a Índia, a Pérsia, da onde saíram, da onde nasceram o hinduísmo, o mazdeísmo, o budismo, o Oriente Médio, da onde saíram judaísmo, cristianismo e islamismo. Só que nesse quadro a gente já vê que falar em religião é falar num mundo tão amplo, tantas as religiões, aquelas que acreditam em Deus, que têm um Deus, aquelas que têm vários deuses e aquelas que não têm deuses, né? Então, nesse curso aí da Unifesp, por exemplo, a gente estudou um pouquinho do taoísmo com o mestre regente da Sociedade Taoísta de São Paulo, o Wagner Canalonga. A gente estudou a Umbanda com a sacerdotisa Luana Povo Moita,
A gente estudou o catolicismo com o padre Antônio César Maciel Mota. A gente estudou o budismo com o monge Maurício Doquei. A gente viu um pouco da doutrina espírita com Miguel Ângelo Pinto. A gente também viu a religião dos povos originários com a Kelly Natalice Vilarva e da etnia Guarani Kaiowá. Muito interessante a fala dela, né? Que eles ali, a ligação desses povos indígenas é com a terra, é com a natureza, é ali que está a energia, a fonte de tudo, né? Bom, a gente também estudou um pouquinho do candomblé com o pai Jurandir de Xangô, do Islã com o Sheik Rodrigo Jalou, estudamos também protestantismo luterano com o pastor Marco Jair Ebelim, o judaísmo com o rabino Natan Freller e o Hare Krishna com o Bhaktivedanta Swami Puri. Bom, você pode ver aí a panóplia de religiões que nós temos, né? Agora, não é porque tem tudo isso de religião que a gente vai acreditar em alguma delas, que elas vão fazer sentido para nós. Então, aí nós temos duas posições que vão nos diferenciar da escolha de ter uma religião. A primeira delas é ser agnóstico ou agnóstica, e a segunda delas é ser ateu ou ateia. O agnóstico é aquela pessoa que acha que ele não tem condições para verificar a existência ou não de Deus. Ele acha que o ser humano não tem essa capacidade de validar se existe ou não um Deus. O ateu já é uma pessoa que acha que não existe Deus. Só que entre ser agnóstico e ateu, você vai ver que tem aí algumas nuances, né? Então, você vai ter, por exemplo, uma pessoa que tende a ser teísta, acreditar a um Deus, e tende a ser gnóstica, como você, do outro lado, você vai ter também o ateu, que tende a ser gnóstico, tá? Então, não é assim, sou agnóstico, sou ateu. Tem todo um movimento. E a gente sabe muito bem, né, que a gente mesmo tem horas que a gente é mais isso ou mais aquilo, né? Por exemplo, eu fui criada na religião católica, há mais de 15 anos em escola católica. Só que aí você aprende a meditar, por exemplo, e você se aproxima um pouco de uma religião. Então, assim, a gente, no mundo de hoje, assim, em que a gente conhece tantas coisas pela internet, como essa comunicação está tão fluida, a gente mesmo caminha um pouco nessas escolhas, né? E os acontecimentos da vida também vão te fazendo acreditar nisso ou acreditar naquilo. E aí tem a posição do agnóstico e do ateu. Além disso, tem um movimento muito forte chamado de ecumenismo, que é assim uma busca de unidade entre todas as igrejas cristãs. Foi assim o começo do ecumenismo. Só que hoje ele também fala dessa unidade entre igrejas cristãs e não cristãs, igrejas que têm Cristo como figura central e igrejas que não têm Cristo como figura central. O ecumenismo ele busca assim um entendimento, reconhecendo e respeitando a diversidade entre as igrejas, né? E ele procura estabelecer boas relações de amizade e de respeito entre pessoas de diferentes religiões. Aí a gente vai entrando assim, falar de religião sempre é muito complicado, né? Por quê? Porque um outro debate aí que a gente vai ter é a questão da liberdade religiosa, né? A religião, ela tem que ser restrita ao ambiente privado? É só dentro da nossa casa ali, na nossa intimidade, que a gente pratica essa religião, fala dessa fé? Ou é público? A religião tem o direito de ir para o público, a minha religiosidade pode ir no espaço público, né? E, por exemplo, monumentos públicos, festas religiosas populares, colocam ou não colocam um crucifixo num lugar que é público. Por quê? Porque aí nós estamos nos aproximando da discussão de Estado laico ou religioso, né? Né? O Estado brasileiro, ele é um Estado laico, ou seja, que não tem ou que não pertence, que não está sujeito a uma religião ou influenciado por ela,
ou é um Estado religioso, em que os preceitos da religião fazem os governantes agirem? Esse debate também é muito delicado. Então, olha só, retomando aqui a questão do vídeo, né? Estamos falando da religiosidade para pessoas idosas. Então, tem lá o ponto de vista individual, em que a gente vai falar que a religiosidade faz bem para essa pessoa, que ela aceita esse envelhecimento de um modo mais confortável, que ela faz amizades, que ela tem vida social, que ela se implica na comunidade quando ela pertence a uma religião. Aí a gente vai ver que qual religião, né? Aí começa todo um debate. Qual das religiões? E como essas religiões se falam entre elas, se respeitam, como que se dá essa relação entre as religiões? De um ponto de vista mais ecumênico, radical, de maltratar, de ofender o outro, de diminuir o outro porque ele é dessa ou daquela religião. Tudo isso se dá em um contexto social em que a ciência ganhou espaço, em que o conhecimento científico, que muitas vezes parece um dogma, porque para o leigo a gente não consegue comprovar aquilo ali, quando você fala que um vírus está matando, você fica na abstração e fica na crença, porque você nem sabe direito o que é vírus, você nem vê o vírus, você fica meio que acreditando no que estão falando, mas aí você vê que falar em ter uma religião com os seus benefícios, ou não ter essa religião, sem esses benefícios, mas com outros, é todo um grande, grande debate. E assim, achei muito interessante essa proposta da Unifesp, da qual eu participei, da gente discutir isso, né? Porque parece que depois que a pessoa estuda, que ela faz uma faculdade e tal, que fica feio ter uma religião. Mas peraí, né? A ciência, ela responde a algumas necessidades do ser humano, algumas. Mas será que o ser humano tem essa necessidade de outras respostas que a ciência não tem? E para você, como é que é? Você é religioso? Qual é a sua religião? Você é agnóstico, um ateu agnóstico? Como que é o seu posicionamento? E o que você acha do Estado? O Estado deve ser laico, religioso, mas se ele é religioso e tem várias religiões, como é que fica? Veja só que esse tema aqui é bastante profundo, hein? Então, pessoal, é isso aí. Desejo para você um bom final de semana e na semana que vem a gente se encontra de novo.